Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as transportadoras dos Correios que começaram hoje uma paralisação regional que está avançando pelo Brasil inteiro. Obviamente, isso já está gerando um verdadeiro caos nas entregas e que também vai trazer muitos prejuízos para a nossa população e para a nossa economia. Os Correios, que você já sabe, né, uma estatal brasileira, historicamente envolvida em escândalos de corrupção nos governos petistas e que reverteu lucros em prejuízos bilionários agora no atual governo do PT, que é comandada pelo amigo pessoal do Lula, o advogado Fabiano Silva. É um advogado que atua contra os processos da Lava Jato, daqui você já consegue entender qual é a pegada dele. O Fabiano, que é carinhosamente conhecido também como o churrasqueiro do Lula. O que ele está fazendo na presidência dos Correios, hein, meu amigo? Pois é, ele é o atual presidente dos Correios, responsável por simplesmente falir a estatal. Quem já se viu uma empresa que gera um prejuízo de 4 bilhões de reais apenas em um ano, sem nenhum tipo de planejamento, se manter de pé, hein, meu amigo? Se não fôssemos nós, com os nossos impostos, essa empresa já teria ruído há muito tempo. Mas hoje é simplesmente uma fábrica de torrar dinheiro público. Enquanto hoje os Correios não arcam os seus compromissos com os fornecedores que prestam trabalho, prestam serviço para os Correios, por outro lado, o Correio tem torrado cada vez mais dinheiro em publicidade e propaganda também, armando palanque para o Lula discursar. Tá muito claro aqui quais são as prioridades da estatal, na verdade. E quem sofre com tudo isso, obviamente, são os funcionários, são os parceiros terceirizados dos Correios e nós como população. Então, eu vou trazer todas as informações sobre essa paralisação dos Correios e como tudo isso impacta diretamente na nossa mesa. Fica comigo até o final aqui do nosso conteúdo, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Bom, vamos lá, mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já é um inscrito no canal, conhece nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like, segura a sua mão e acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Bom, vamos ver essa matéria aqui, ó, que mostra que as transportadoras dos Correios dão início a paralisações regionais e, como todo mundo sabe, quando isso acontece, quando tem qualquer tipo de paralisação nos Correios, gera um verdadeiro caos nas entregas. Todo mundo compra produtos pela internet, vai esperar chegar a encomenda, vai demorar mais para chegar. Isso acaba se acumulando porque todos os dias são milhões e milhões de encomendas, de cartas. Isso vai se acumulando, isso vai se atrasando e para depois organizar isso realmente precisa de muito esforço e demora muito tempo. Quem é que está parando? São os funcionários concursados dos Correios? Não, são os empresários, empresas que prestam serviço para os Correios. Olha, os empresários dizem que estão sem receber ou recebendo parcialmente pelos serviços prestados para a estatal, ou seja, uma pessoa que vai lá, monta uma empresa de transporte, participa do processo de licitação, é contemplado, começa a prestar serviço para os Correios, coloca lá os seus funcionários, coloca os seus carros, seus caminhões a serviço dos Correios, faz todo o trabalho. No final do mês, que precisa, receber o dinheiro dos Correios para pagar os seus funcionários, pagar os seus custos, pagar a sua estrutura. O que acontece? Os Correios não estão pagando. E as justificativas para o não pagamento são as mais esquisitas possíveis. Inclusive, o Correio não está pagando aqui os terceirizados, mas está investindo muito dinheiro em publicidade, em propaganda. Pois é, eu vou trazer todas essas informações. Vamos lá, vamos continuar por aqui. Empresas terceirizadas de transporte dos Correios no Paraná e na Bahia iniciaram paralisações nesta terça-feira, dia 1º de abril de 2025, alegando atraso nos pagamentos. Há movimentação também em outros estados, mas não há um comando central entre os empresários. A gente sabe que quando uma galera começa a entrar em greve, começa a paralisação, a tendência é aumentar a adesão do número de empresas que estão ali sem receber dos Correios também a essa paralisação. O jornal aqui, o Poder 360, conversou com a turma lá da Bahia e do Paraná e também tem a turma de São Paulo que também está sem receber, que pode também aderir a essa greve dentro em breve, o que pode pressionar ainda mais o serviço dos Correios. Ou seja, não tem como você trabalhar se você não está recebendo. Como é que você vai pagar os seus custos? Olha só, em alguns casos, as empresas dizem ter chegado no seu limite do uso do capital de giro e que não conseguem manter o básico da operação, como abastecer os veículos. Ou seja, tem as encomendas lá para entregar, só que não tem como enviar porque não está recebendo dos Correios, não tem como nem abastecer os seus veículos. Olha o que disse o Vanderlei, um dos proprietários de uma empresa que está aderindo à paralisação
situação. Abre aspas, não tenho mais recursos. Usamos os outros clientes para segurar o atraso, mas não cobre mais. Estamos com o imposto atrasado, parcela de caminhão atrasada, tem empresário com busca e apreensão de veículos e os Correios simplesmente não respondem quando vão pagar. Só alegam problemas de sistema de pagamento. Pois é, tá vendo? Uma das alegações é essa daí, ó. Não, a gente não tá conseguindo pagar porque o sistema não tá fazendo o pagamento. Ah, conta outra piada, né? Por que não abre logo que o problema é dinheiro? Que os Correios estão vivendo o seu pior momento na sua história. Vamos lá. Os Correios vivem o pior momento financeiro de toda a sua história. Em 2024, o rombo foi de 3,2 bilhões de reais apenas em um ano. Neste ano, agora de 2025, as contas começaram ruins. Mas não foi ruim, pouco ruim não, meu. Foi muito ruim. Só em janeiro o prejuízo foi de quase meio bilhão de reais. Pois é, deixa eu repetir. Só em janeiro de 2025, os Correios registraram um prejuízo de quase meio bilhão de reais. É a estatal comandada pelo churrasqueiro do Lula. Nesse gráfico mostra pra gente claramente a total incompetência do governo em administrar os Correios. Olha só, nos últimos anos, lá em 2018, os Correios tinham lucro. Em 2019, também. Em 2020, no meio da pandemia, também. Em 2021, também deu lucro. Em 2022, também deu lucro. Só que em 2023, entrou o atual governo e, a partir de então, os Correios reverteram lucro em prejuízo. Não é pouco prejuízo não, meu amigo. Olha só o tamanho da discrepância, da diferença entre receita e despesa dos Correios. Não tem como dar certo. Essa curva laranjinha aqui são as despesas. Só que em janeiro de 2025 já teve uma diferença aqui, ó, de 424 milhões de reais de prejuízo. Fora o que ainda tem para pagar. E essa linha laranjinha aqui, meu amigo, só vai subir. Afinal de contas, a gente está falando de um ano pré-eleição. E os Correios têm gastado cada vez mais em propaganda, montando palanque para o Lula subir, para o Lula discursar. Então se prepare, porque essa curva laranjinha aqui vai subir e muito nos próximos meses. Bom, quem é que está à frente dos Correios? Como eu falei, o Fabiano Silva, que é o presidente da estatal, é advogado e foi indicado ao cargo pelo Prerrogativas, o grupo de operadores do direito simpáticos ao presidente Lula. O coletivo atuou e segue atuando fortemente contra as acusações do processo da Lava Jato. Tá entendendo o que está acontecendo aqui, meu amigo? Pois é. E o Fabiano, que é do tal do Prerrogativas, que é conhecido, né, carinhosamente conhecido como churrasqueiro do Lula. Poxa, que interessante. Uma empresa extremamente importante como os Correios, que precisava de alguém técnico no comando da empresa para fazer essa empresa gerar lucro, colocar dinheiro no caixa da empresa, do governo, no caso, né? Mas não, eles colocam uma pessoa que é amiguinho, um parceirinho do Lula. E isso aqui justifica o porquê que os Correios estão fechando com prejuízos bilionários. Converteram lucro em prejuízo. Bom, o prejuízo dos Correios, em janeiro de 2025, a estatal registrou um prejuízo de 424 milhões de reais, o maior para o mês na história dos Correios, ou seja, o ano de 2025 para os Correios promete. Mas, cara, se tá faltando dinheiro para pagar os fornecedores, os parceiros, os terceirizados, tá sobrando dinheiro para os Correios gastarem com publicidade. Aqui eles não vão deixar de pagar, não vão atrasar, porque prioridades, meu amigo. Quais são as prioridades dos Correios? Deveria ser entregar as encomendas, mas não. Olha só essa outra matéria que saiu também aqui no Poder 360. Finalistas de licitação milionária dos Correios têm elo com escândalos. Pois é, novamente os Correios entrando lá nas páginas policiais de escândalos, o que não é nenhuma novidade para quem tem pelo menos um pingo de memória. Historicamente, os Correios sempre tiveram problemas de escândalos e de corrupção nos governos petistas. Com rombo de 3,2 bilhões de reais, a estatal vai pagar 380 milhões de reais com publicidade em apenas um ano. 3 agências tem ligações com investigações passadas envolvendo o PT. Zero novidade. Isso aqui pode ser algo chocante para algumas pessoas que não conhecem, não têm um mínimo de memória sobre como que funciona o governo petista. E nessa outra matéria, que também saiu agora, no início de fevereiro, é uma matéria recente, os Correios, que já estavam passando por
problemas, né, com déficit bilionário no ano de 2024, os Correios gastam 1,3 milhão de reais em evento que teve o Lula como protagonista. Pois é, o encontro dos novos prefeitos de 2025 é organizado pela presidência com associações municipais. A estatal está em crise e teve prejuízo bilionário e mesmo assim investiu mais de 1 milhão de reais em evento em que o Lula esteve lá palestrando. O Lula que era o centro das atenções. E agora o senador Márcio Bittar protocolou uma CPI para investigar os prejuízos bilionários dos Correios. Para onde é que está indo esse dinheiro, hein? Então é muito importante que a gente possa fazer pressão nos senadores que a gente votou para a gente acompanhar, para que eles possam realmente investigar o que está acontecendo, porque é o nosso dinheiro que está em jogo. Porque se os Correios estão fechando com prejuízo, eles vão ter que pagar essa conta, mas eles vão tirar dinheiro de onde, hein? De mais impostos. Se os Correios não conseguem se manter com as suas próprias pernas, somos nós que vamos ter que bancar esses prejuízos bilionários dos Correios que a gente nem sabe para onde é que está indo esse dinheiro, porque não faz sentido. Se os Correios estavam dando lucro, como é que a partir do governo Lula começaram a dar prejuízos e prejuízos históricos, hein? A gente precisa investigar isso. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Eu sempre falo que esses nossos conteúdos são murais, verdadeiros murais, onde você pode participar e vai ficar aqui ó, a sua participação, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, esse tipo de matéria, de informação, você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, lá no Jornal Nacional. Você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, me ajuda compartilhando essa mensagem com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo do WhatsApp, se você acredita que esse é um material importante que outras pessoas precisam ter acesso. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora ó, no nosso próximo conteúdo.